Senhor, bom dia, boa tarde, boa noite, o momento que você estiver vendo o nosso 16º livro devocional. E hoje vamos falar sobre Esther. Uau, essa mulher incrível que nos ensina sobre tantas coisas, né? Como a gente viver aqui na Terra. Ela não tinha pai, mãe, morava com um tio. E ela tinha de tudo pra ser rebelde. Ela tinha de tudo pra ser uma... vamos dizer... uma desiludida? Não, mas tem uma palavra que fala... que é meio que uma rebelde, sabe? Ela tinha tudo pra ser uma pessoa... Meu Deus, como que é a palavra? Vamos ficar com rebelde mesmo? Ela tinha tudo pra ser uma rebelde, sabe? Mas ela não foi rebelde. Ela foi uma pessoa que estava ali e fez conforme a vontade de Deus em sua vida. E vamos falar um pouco aí sobre a trajetória dela, tá bom? Vamos abrir a Bíblia lá em Esther, capítulo 1. Vai ser tipo assim, um momento em que a gente vai entender por que Esther foi rainha. Por que ela se tornou rainha? Mesmo num ambiente estrangeiro, num local em que ela não era natural. E aí, como que ela conseguiu chegar nesse patamar? Então vamos lá, ó. Vamos pegar sua Bíblia. Pegue sua Bíblia aí. Bom dia, Clau, que bom ter você aqui. Um beijo. Vamos lá, pegue sua Bíblia. E a gente vai abrir no livro de Esther, certo? Vamos ler aqui os versículos do capítulo 2, que vai ser o seguinte: o versículo 3, 7, do 15 ao 18. Então vamos ler aqui. O 3, 5, 7 e o 18. Não, o 3, 7, o 15 ao 18, que diz assim: escolha funcionários em todas as províncias e ordene que tragam as moças mais bonitas para o seu harém, aqui em Suzã, a capital. Hegai, o eunuco, responsável pelo harém real, tomará conta delas e fará com que recebam tratamento de beleza. O 7. Mordecai levou consigo a sua prima Hadassa, isto é, Esther, uma moça bonita e formosa. Os pais dela tinham morrido, e Mordecai havia adotado a menina e a tinha criado como se ela fosse sua filha. E aí o 15 ao 18, que diz: chegou a vez de Esther, filha de Abiaio e prima de Mordecai, a moça que Mordecai tinha criado, a moça que conquistava a simpatia de todos os que a conheciam. Quando chegou a sua vez de se encontrar com o rei, ela levou somente aquilo que Hegai, o eunuco responsável pelo harém, havia recomendado. Esther foi levada ao palácio para apresentar-se ao rei Xerxes no mês de Tebete, o 10º mês do 7º ano do seu reinado. Ele gostou dela mais do que de qualquer outra moça, e ela conquistou a simpatia e a admiração dele, como nenhuma outra moça havia feito. Ele colocou a coroa na cabeça dela e a fez rainha no lugar de Vasti. E agora a gente vai começar a entender um pouco da história de Esther. Esther, ela foi criada pelo seu primo. Ela não tinha mãe, não tinha pai, e nem por isso ela menosprezou o seu primo que estava cuidando dela.
a primeira chave é a questão do respeito. Um beijo, Aninha. Bom te ver aqui. Muito feliz. Deixa eu beber um pouquinho de água. E aí, quando o primo de Esté soube que o rei estava escolhendo uma rainha, porque a antiga rainha tinha desobedecido a ele. E ele fez, não, eu preciso escolher outra rainha porque essa não me serve mais. Naquela época, as pessoas eram muito rígidas, muito rigorosas, e as mulheres, elas tinham que respeitar o seu esposo, porque senão elas poderiam morrer ou deixar de ser rainha, assim como aconteceu com Vasti. E o rei fez a seleção aí para escolher uma próxima rainha. E o primo de Esté estava sabendo disso e levou Esté, que o nome dela era Adassa, levou ela para fazer a seleção para ser a próxima rainha. E por incrível que pareça, ela foi a escolhida. E isso é incrível porque era praticamente impossível ela ser escolhida, porque ela era de outra região e também ela não tinha toda a estrutura, digamos assim, familiar. Ela não tinha pai, não tinha mãe, mas ela tinha um Deus que era o seu pai. Ela tinha um Deus que nunca tinha abandonado. E é sobre isso que nós vamos falar. Eu quero falar pra você, quero te lembrar, você tem um pai. Você tem um pai que te ama muito. E você não está sozinho. Você não está sozinha. Nunca pense que a sua vida é uma tragédia, foi um acidente. Não. Pense que você tem um Deus, você tem um pai que zela e cuida de você. Assim como aconteceu com Esté. Esté não estava sozinha. Amém? Amém ou não amém? Quero ouvir um amém aí, hein? E aí, agora a gente vai ler glória a Deus, claro, glória a Deus. Aleluia. Ele é bom o tempo todo, né? Ele é bom o tempo todo. Vamos pegar agora o capítulo 3 de Esté. Vamos lá? Capítulo 3 de Esté. E nós vamos ler os versículos 2, 5 ao 6. Vamos ler o 2. O rei ordenou que todos os funcionários do palácio se curvassem e se ajoelhassem diante de Amã, em sinal de respeito. E todos os funcionários começaram a fazer isso, menos Mordecai. Ele não se curvava nem se ajoelhava. Esse cara, Amã, ele foi uma pessoa importante para o rei, e por isso o rei ordenou que todo mundo se prostrasse quando ele passasse. Essa era uma prática que as pessoas deveriam fazer quando o rei passasse, em sinal de respeito. E aí, Mordecai, que era o primo de Esté, ele não se prostrou quando Amã estava passando. E ele estava criando aí um inimigo, né? Aí, do 5 ao 6, que diz o seguinte: Amã ficou furioso quando viu que Mordecai não se ajoelhava em honra dele. E quando lhe disseram que Mordecai era judeu, Amã achou que não bastava matar somente Mordecai. Ele fez planos para matar também todos os judeus que havia no reino de Xerxes. Uau! Olha o que aconteceu agora. Porque Amã queria ser adorado, queria ser respeitado por todos. E Mordecai, o primo de Esté, não aceitava se prostrar diante de ninguém, apenas do nosso Deus.
Amã não só queria matar Mordecai, como ele queria matar também todos os judeus. Sendo que tem uma questão. Esther era judia. E aí, o que é que vai acontecer, hein? O que vai acontecer nessa história? Vamos ver agora? Vamos abrir aqui no capítulo 5 de Esther. Capítulo 5, do 1 ao 8, que diz assim: No terceiro dia de jejum, Esther se vestiu com as suas roupas de rainha e ficou esperando no pátio de dentro do palácio, em frente do salão nobre do rei. Ele estava lá dentro sentado no trono, que ficava em frente da porta do pátio. Calma, que agora a gente está falando de jejum. Quando Mordecai soube que Amã queria matar todos os judeus, como eu falei, Esther era judia, ele imediatamente foi falar com Esther. Esther, Amã quer matar nosso povo. Ele quer matar todos os judeus. Esther ficou naquele momento aflita. Ela era rainha, mas ela não podia tomar decisões precipitadas. Ela não podia agir de forma precipitada. E naquele momento, ela decidiu fazer um jejum de 3 dias. E ela convocou todo o povo e disse: vamos jejuar durante 3 dias. E o que é um jejum, Dai? O jejum é nós abdicarmos de algo, renunciar a algo em prol de receber um direcionamento de Deus, receber a proteção de Deus. Nós podemos renunciar a um tipo de alimento, renunciar a algo de redes sociais que nós fazemos, podemos, ao invés de renunciar, inserir algo na nossa rotina. Por exemplo, eu não costumo orar de meio-dia, não costumo orar antes de dormir ou quando eu acordo. Então eu vou inserir isso na minha rotina para que o Senhor ele me dê um direcionamento, para que o Senhor me mostre o caminho. E isso é um jejum. E Esther, ela ficou 3 dias sem comer, juntamente com as suas servas, e convocou todos os judeus para o jejum. Para quê? Para que Amã não conseguisse o que ele queria. Ele queria matar os judeus. Vamos ver, continuar aqui a nossa leitura do capítulo 5 de Esther. Versículo 2. E quando ele viu a rainha Esther esperando lá fora, no pátio, teve boa vontade para com ela e estendeu-lhe o seu cetro de ouro. Esther entrou, chegou perto dele e tocou na ponta do cetro. E o rei perguntou: o que está acontecendo, rainha Esther? O que você deseja? Peça o que quiser que eu lhe darei, mesmo que seja a metade do meu reino. Nesse momento que Esther recebeu do rei a liberdade de pedir o que ela queria, ela não fez isso. Ela poderia pedir: olha, eu quero que o Senhor tire o decreto de matar todos os judeus. Eu quero que o Senhor não mate os judeus. Assim como Naamã, ele pediu a morte. E eu sou judia. Mas sabe o que aconteceu? Ela não pediu de imediato, porque ela foi sábia. E olha só o que aconteceu no versículo 4. Esther respondeu: se for do seu agrado, eu gostaria de convidar o Senhor e Amã para o banquete que estou preparando hoje para o Senhor. Aí o rei ordenou: digam a Amã que venha depressa para que nós aceitemos o convite de Esther. Assim o rei e Amã foram ao banquete que Esther havia preparado. Quando estavam bebendo vinho, o rei perguntou a Esther: qual é o seu pedido? Peça o que quiser, que eu lhe darei, mesmo que seja metade do meu reino. Esther respondeu: se eu puder me valer da bondade do rei, e se for do seu agrado atender o meu pedido, gostaria de convidar o Senhor e Amã para outro banquete, que eu vou preparar amanhã para os dois. Aí lhe direi o que eu quero.
foi que Esther, na primeira oportunidade que teve de pedir ao rei algo, ela poderia pedir a morte de Amã, ela poderia pedir o fim do decreto que Amã fez para matar todos os judeus, mas ela não fez isso. Ela agiu com sabedoria. E a segunda chave é: tenha paciência e haja com sabedoria. Esther, ela não agiu pela emoção, ela não agiu naquele primeiro momento em que o rei disse, peça o que quiser. Ela teve sabedoria. Para mim, Esther é uma das pessoas mais sábias que temos na Bíblia como exemplo. E ela teve ali o primeiro momento do banquete com o rei. E depois ela poderia pedir, mas ela não pediu. Então ela falou aí do segundo momento. Pediu, na verdade, um segundo momento com o rei e com Amã, o seu inimigo. Por que o seu inimigo? Porque ele não estava só querendo matar Mordecai, mas ele estava querendo matar todos os judeus. E então chegou no segundo dia do banquete. E quando chegou no segundo dia do banquete, Esther falou. Vamos abrir aqui no versículo 6, do 1 ao 11, que diz: naquela mesma noite o rei não conseguiu pegar no sono, então mandou buscar o livro em que se escrevia o que acontecia no reino e ordenou que os seus funcionários lessem para ele. A parte que leram contava como Mordecai tinha descoberto o plano para matar o rei, plano este preparado por Bigtan, os dois eunucos, e Teres, os dois eunucos que eram guardas do palácio. Aí o rei perguntou que homenagens foram prestadas e que prêmios foram dados a Mordecai por ter feito isso. E aí diz... Cadê? Por ter feito isso. Nada se fez a esse respeito, responderam os funcionários. Justamente nesse instante, Amã entrou no pátio que ficava ao lado dos quartos do rei para lhe pedir que mandassem enforcar Mordecai na forca que ele, Amã, havia mandado construir. O rei perguntou: quem está no pátio? É Amã, responderam os servidores. Mandem que entre, ordenou o rei. Amã entrou e o rei disse: eu quero ter o prazer de prestar homenagens a um certo homem. Diga-me o que devo fazer por ele. Amã pensou assim: quem será esse homem a quem o rei tanto quer honrar? É claro que sou eu. E Amã disse ao rei: mande trazer as roupas que o Senhor usa e também um cavalo que o Senhor monta. E mande colocar uma coroa real na cabeça do cavalo. Então, entregue as roupas e o cavalo a um dos mais altos funcionários do reino e ordene que ele vista as roupas no homem que o Senhor deseja honrar. Depois que ele leve o homem montado a cavalo pela praça principal da cidade e que diga em voz alta o seguinte: é este o que o rei faz pelo homem a quem ele quer honrar. Então o rei disse a Amã: vá depressa e pegue as roupas e o cavalo e faça com que o judeu, olha só, o judeu Mordecai, tudo o que você acaba de dizer, ele costuma ficar sentado na entrada do palácio. Não deixe de fazer nenhuma das coisas que você disse. Amã foi, pegou as roupas e o cavalo e vestiu as roupas em Mordecai. Depois levou Mordecai montado a cavalo pela praça principal da cidade e disse em voz alta: é isto o que o rei faz pelo homem a quem ele quer honrar. Meu Deus do céu, é loucura essa passagem. Olha só, Amã odiava Mordecai porque ele não se prostrou diante dele. E aí Madu falou assim: essa passagem me faz lembrar sempre. Essa passagem me faz lembrar sempre. Ai das pessoas que a gente toca. Deus, ele muda a situação. Temos um dono, não é? Temos um dono e nós precisamos entender isso todos os dias. Eu amo demais essa passagem porque, como Madu falou, mostra que temos um dono, que não estamos sozinhos.
Amã queria matar Mordecai. Inclusive, aqui fala ainda nesse capítulo que Amã construiu uma forca para matar Mordecai. E aí, quando o rei não conseguiu dormir, ficou ali, ó. Já tinha acontecido o primeiro banquete de Esther, ia acontecer o segundo. E o rei não estava conseguindo dormir quando foi no primeiro dia do banquete. E naquele momento ele me traga o livro de memórias do reino. E quando o trouxeram, leram que Mordecai tinha feito algo que ele não recebeu a recompensa por ter livrado o rei da morte. E aí, quando foi no outro dia, ele pensando o que é que poderia fazer de recompensa para Mordecai, chega a Amã. Tinha acabado de fazer a forca para matar Mordecai. E chega a Amã e o rei pergunta: e aí, o que é que eu devo fazer para honrar? E Amã pensou: com certeza sou eu. Eu sou aqui o maior patente do reino. Com certeza o rei quer me recompensar. Mas só que não, né? O rei queria recompensar o inimigo dele, de Amã. E ele começou a falar, né, as coisas que ele queria receber do rei, queria ser honrado diante das pessoas. Sendo que aí, ó, quem foi que foi honrado? Mordecai. E ele teve que fazer todas as honrarias para Mordecai. E eu amo porque o nosso pai, ele mostra para os nossos inimigos que ele é o nosso pai. O nosso pai, ele mostra para nós mesmos que ele cuida de nós, que ele nos ama, que foi a primeira chave, né? Ele cuida de nós. Ele não nos desampara. Ele não nos abandona. E precisamos aceitar nossa filiação de filho. Que somos protegidos, que somos amados por Ele. E que pode o inimigo se levantar de diversas formas para nos destruir, para nos desanimar, para nos parar na caminhada. Mas o nosso Pai chegou primeiro na nossa vida. O nosso Pai, Ele ordena anjos ao nosso respeito para nos proteger. Para dizer: ei, você não está só. Ei, você é meu filho. Você é minha filha. Nenhum mal vai te tocar. E como diz, praga alguma chegará à tua tenda. Praga alguma chegará à tua tenda. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Então, ó, vamos dar continuidade aqui, ó. E a segunda chave também, atrelado ao que nós já falamos, fique na posição. Mordecai sabia que Amã era o seu inimigo, mas ele ficou na posição esperando a justiça de Deus. Ele não quis agir na força do seu braço, mas ele sabia que o Senhor iria tomar providência. Não se apoie na força do seu braço. Não se apoie na força do seu braço. Amém? Vamos ver agora o capítulo 7, versículo do 2 ao 6 e o 10, que diz: e novamente, enquanto bebiam vinho, o rei perguntou a Esther. Agora chegou o segundo dia do banquete. Nesse segundo dia do banquete, olha só o que acontece. Qual é o seu pedido? Peça o que quiser que eu lhe darei, mesmo que seja a metade do meu reino. Ela respondeu: se eu puder me valer da bondade do rei, e se for do seu agrado, a única coisa que quero é que o Senhor salve a minha vida e a vida do meu povo. Sabe? Esther já tinha ganhado a vida, já era a rainha. Ela não podia temer e nem deveria temer a nada. Ela poderia muito bem não se importar com o que Amã estava querendo fazer com os judeus, e até mesmo com o seu primo. Mas ela tinha no seu coração a honra.
Ela tinha no seu coração a gratidão que o seu primo cuidou dela. O seu primo tinha acolhido. O seu primo tinha zelado. E ela não poderia simplesmente dar as costas e dizer: o problema é teu, sou rainha. Te vira, tô aqui, ó, no meu bem bom. Mas ela não fez isso. Ela se importou. Não só com o seu primo, mas com o seu povo. E ela disse: salva a minha vida e a do meu povo. Pois o meu povo e eu fomos vendidos para sermos destruídos e mortos. Se fosse somente o caso de sermos todos vendidos como escravos, eu não diria nada, pois não seria justo incomodar o Senhor por causa de uma desgraça tão sem importância como esta. O rei Xerxes perguntou à rainha Esté: quem é o homem que está pensando em fazer isso? E onde está ele? O nosso inimigo e perseguidor é Amã, este homem perverso, respondeu Esté. Cheio de medo, Amã ficou olhando para o rei e para a rainha. O rei saiu furioso do salão de banquetes e foi para o jardim. Amã percebeu que o rei havia resolvido castigá-lo e por isso ficou no salão para pedir à rainha que salvasse a sua vida. Ele se jogou no sofá onde Esté estava para pedir misericórdia e nesse instante o rei voltou de jardim. Quando viu Amã, o rei disse: será que ele pretende desonrar a rainha aqui no meu palácio e na minha frente? Assim que o rei acabou de falar, os seus servidores particulares cobriram a cabeça de Amã. Um deles, chamado Arbona, disse: perto da casa de Amã há uma forca de uns 20 metros de altura que ele mandou construir para enforcar Mordecai, o homem que salvou a vida do Senhor. Enforquem Amã nela, ordenou o rei. Então, enforcaram Amã na forca que ele tinha construído para enforcar Mordecai. Olha só que loucura! E como diz o ditado popular, o feitiço voltou contra o feiticeiro. Amã tinha preparado ali uma forca para matar Mordecai. Mas quem foi morto na forca foi ele mesmo. Isso quer dizer que ninguém mexe com o filho do Deus vivo. Ninguém mexe com quem tem dono, como a minha amiga Madu falou. Ninguém mexe. Você tem dono. Você tem um pai. O teu inimigo pode se levantar de diversas formas. E eu falo até mesmo o inimigo das nossas almas, que quer a nossa morte espiritual, que quer a nossa angústia, que quer tirar a nossa paz. Ele pode se levantar de diversas formas, mas ele só perde tempo porque ele vai cair já já. Porque o nosso Pai está vigiando a nossa vida, o nosso lar, a nossa família. E não tememos, não devemos temer mal algum. Porque o nosso Pai está nos protegendo. Assim como ele protegeu Mordecai, os judeus e até mesmo a Esté. Agora tem o seguinte: Esté pagou o preço por isso. Ela passou 3 dias jejuando. Talvez você esteja numa guerra espiritual, talvez você esteja passando por uma situação difícil hoje. Inclusive a tarefa é: escolha fazer algo diferente, com um propósito de se aproximar do Senhor, com o propósito de agir com sabedoria, não agir pela emoção. Esté na primeira oportunidade em que ela esteve com o rei disse: peça o que você quiser. Ela poderia ter pedido a morte de Amã, poderia ter dito que ele queria matar a ela e ao seu povo, mas ela não fez isso. Ela agiu com sabedoria. Então, quero te propor hoje a orar ao Senhor pedindo sabedoria. Nós já vamos orar por isso, inclusive, finalizar com a oração. Mas antes, a tarefa é fazer um propósito. Seja um propósito de oração, de acordar de madrugada, de acordar de manhã, de noite, antes de você dormir, enfim. Qualquer momento do dia, você separa aquele momento para fazer uma oração. Interceder ao Senhor pela sua vida, para que você receba a sabedoria do céu,
para que você não haja mais pela emoção, mas pelo direcionamento do Espírito Santo. Assim como Esther recebeu o direcionamento, porque eu tenho certeza que não veio dela, mas sim do Senhor. Então, essa é a tarefa do dia. Escolha fazer um jejum, um propósito ou uma oração. Inserir dentro da sua rotina algo que te aproxima de Deus, algo que te leva à presença do Senhor. Amém? Vamos fazer uma oração? Pra gente finalizar. Todo mundo anotou aí o print? Anotou um print, ó. Vou fazer um print, né? Todo mundo anotou aí a tarefa? Vamos fazer um print? Todo mundo fez o print? Então, vamos fazer a oração? Pai, a Ti rendemos graças, a Ti adoramos e exaltamos o Teu santo nome. Obrigada, Pai, por tudo. Por o Senhor existir na nossa vida, por o Senhor permitir que a gente acorde, permitir, Senhor, que a paz que excede todo entendimento que vem do Senhor recaia sobre a nossa vida, sobre o nosso lar. No nome de Jesus, Pai, entra na nossa vida, faz a Tua vontade. Tira, Senhor, toda a pedra de tropeço, todos os amãs da nossa vida que tem se levantado para nos tirar da posição. Nos dá força, Senhor, para permanecer na posição. Pai, que o sentimento e a certeza da nossa filiação venha sobre a nossa vida, Pai. Que possamos nos sentir amados e filhos do Senhor. Que possamos saber que não estamos sozinhos e que temos um Pai, que temos um dono que zela e cuida. E mesmo que não mereçamos, o Senhor está aqui do nosso lado, cuidando de nós, Pai. Provendo todas as coisas. E no nome de Jesus, fica conosco. No nome de Jesus, faz a Tua vontade na nossa vida. Nós Te amamos, Pai. Nós Te entronizamos a nossa vida. Te apresentamos o nosso dia. Queremos que o Senhor esteja conosco. Que o Senhor faça resplandecer a Tua glória através da nossa vida. Que possamos diminuir, o Senhor possa crescer. Em nome de Jesus, Pai, fica conosco. Faz a Tua vontade na nossa vida. Derrama sobre nós a sabedoria que o Senhor derramou lá em Esther. Derrama sobre nós a paciência que o Senhor derramou lá em Esther, Senhor, para esperar o momento certo de agir com sabedoria. Ó Senhor, nos ajuda a permanecer na posição que o Senhor quer que estejamos. Porque sozinhos não conseguimos, Pai. Precisamos de Ti. Queremos mais de Ti, Pai. Nos leva para um próximo nível de intimidade e relacionamento com o Senhor. Pai, Te amamos. E é isso que nós Te pedimos. E Te agradecemos porque cremos na vitória. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Um beijo no coração de vocês. Tenham um excelente dia. Esperamos vocês amanhã às 7h30 para o 17º dia aí da nossa jornada de devocional. E é isso, hein? Coloque o celular para despertar e estejam aqui às 7h30. Amém? Um beijo e até amanhã, hein?